Pessoal, boa noite. Na nossa última aula, que foi a síncrona, a gente fez uma introdução sobre métodos de busca. Então, hoje, nessa aula nossa, a gente vai dar uma repassada nesses conteúdos da aula síncrona, abrir para que, se alguém ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo, e explicar novamente, de forma mais rápida, a atividade que foi passada sobre esses métodos de busca. E depois, por fim, a gente vai falar dos seminários, que a gente estava marcado para entrega agora na quinta, e eu até já conversei com o Moterani e com o Ronaldo, que eles mandaram a mensagem que aí a ideia é que a gente deixe a entrega aí para a próxima semana, para a próxima terça-feira, e aí a gente faz umas apresentações curtas, só uma explicação rápida na próxima terça. Mas aí depois a gente conversa e vê as demandas de maneira geral. Então, a gente começou a fazer uma introdução na última aula. Pessoal, retornando aqui, eu apertei o F5 aqui no Meet, e quando eu aperto Shift F5 no Meet, ele sai, e aí eu pensei que eu estava aqui com foco no PowerPoint. Então, voltando aqui, na aula passada a gente fez uma introdução sobre métodos de busca. A gente estuda dois métodos de busca básicos agora no começo, que é a busca sequencial, que a gente já fez, e aí também já foi explicada na última aula, e a busca binária, que a gente vai ver a partir da nossa próxima aula. E depois a gente entra em alguns métodos mais avançados, que são métodos baseados em árvores, dentro da nossa segunda parte da disciplina. Então, só relembrando o que a gente fez na última aula, a gente quer verificar se um determinado elemento X existe num vetor. E aí a gente tem dois métodos básicos. O método de busca linear, que ele resolve o problema para qualquer tipo de arranjo, para qualquer tipo de vetor, esteja ele ordenado ou não. Então, se ele está desordenado, a gente tem que utilizar a busca linear. Se ele está ordenado, a gente já tem métodos mais eficientes, como a busca binária, por exemplo. E se ele está ordenado, você consegue fazer com que essa busca linear também seja mais eficiente, que foi o que a gente viu anteriormente. E na busca linear, a gente vai receber um valor X, que é saber se ele pertence ou não dentro do nosso vetor. Então, consiste basicamente em a gente comparar cada uma das posições, que foi algo que já foi repassado. E o que a gente implementou na última aula? Foi essa função pertence. Aqui a gente criou outro nome, só repassando. O código, ele está dentro esse código está dentro do Google Sala de Aula, aqui, para quem não pegou ele, dentro da semana 5, aula síncrona, tá a biblioteca, que a gente adicionou mais algumas coisas nela, e a busca linear. Então, é importante pegar aqui, é muito importante assistir a aula assíncrona antes dessa aula síncrona nossa na terça, para poder, porque o nosso conteúdo é sequencial, senão o pessoal fica perdido, e olhando lá, poucas pessoas acessaram, ou seja, tem pouca gente acessando. Então, da turma toda, a gente só teve 5 acessos, então muito, muito pouco. Então, é muito importante que vocês entrem e assistam a aula síncrona, porque sempre vai ter conteúdo e atividade. Então, a gente implementou essa função busca, onde a gente vai receber o nosso vetor, um valor n aqui, que é a quantidade de elementos, e o x, que eu quero verificar se existe dentro do vetor. Matheus. Oi? Tá sem sua tela. Opa! Aqui saiu aqui. Obrigado por avisar. Voltando aqui. Nada. Joia. Deu certo até agora? Beleza. Então, a gente fez a codificação dessa função busca, onde a gente vai receber o nosso vetor, a quantidade de elementos do vetor e o valor que a gente vai procurar dentro desse nosso vetor. Então, a gente vai percorrer ele, saindo de zero até a quantidade de elementos. Se eu encontrar esse valor, esse x meu em qualquer uma das posições, eu retorno 1. Se eu percorrer o vetor inteiro, ou seja, todas as posições, não encontrar, eu retorno 0. Ou seja, quer dizer que ele não tem nenhuma das posições. Se a gente for analisar a complexidade disso aqui, desse algoritmo, a gente tem a vantagem aí que ele funciona em qualquer tipo de arranjo, seja ele ordenado ou não. Então, se ele está desordenado, a gente tem que utilizar uma busca linear. Porém, a complexidade, o esforço dele é alto se comparado a outras técnicas. Então, de maneira geral, ele vai ter que percorrer todo o nosso vetor para saber se o valor existe ou não existe. A gente pode ter sorte, que se por acaso eu for procurar um determinado valor
e ele estiver na primeira posição, eu vou fazer uma comparação, ele já para. Se ele estiver na última posição ou ele não existir, eu vou ter que fazer N comparações, ou seja, todo o tamanho do meu vetor. De maneira geral, de forma média, aí eu vou ter N mais 1 dividido por 2 comparações. Isso aí considerando que o meu vetor tem uma quantidade ímpar. Então, esse é a quantidade média de comparações. E já que a gente não tem uma classe aí para denotar a complexidade do algoritmo de n mais 1 por 2 ou n por 2, ele se encaixa aqui, a dificuldade dele de encontrar algo vai ser em relação a n. Então, a complexidade desse algoritmo de busca linear, a gente fala O de n. Então, o esforço que ele demanda para resolver o problema está diretamente relacionado ao meu n. Aonde esse n é o quê? A nossa quantidade de elementos. Então, é essa implementação que a gente fez. Aí, o que a gente fez também? A gente criou uma variável comparação, que é uma variável global aqui, que aí, sempre que eu faço uma comparação, eu estou fazendo um comp mais aqui. E aí, aqui a gente funciona como falou, se o nosso vetor não está ordenado. Aí aqui a gente criou o nosso main normal, mas se o meu vetor está ordenado, a gente já consegue melhorar ele. Então, aqui eu vou rodar e voltar explicando o que a gente falou na aula passada. Então, se eu colocar a quantidade de elementos 10 aqui, estou gerando o meu vetor. Ele está desordenado e depois eu ordenei ele. Se eu for buscar, se o meu vetor estiver desordenado, por exemplo, se eu for buscar por exemplo, o 47. 47, não, vamos buscar aqui o valor 15. Então, o valor 15 a gente está vendo que ele não existe aqui dentro do vetor. Eu vou falar aqui não importa se o meu vetor está ordenado ou não, que a gente não fez a segunda implementação. Então, aqui eu vou falar que não, eu vou mostrar ali. Então, esse valor não existe no vetor. A quantidade de comparações que ele fez aqui foi 10, que é a quantidade de elementos aqui do nosso vetor. E o que foi explicado na última aula assíncrona? Se eu peguei o meu vetor desordenado, eu tenho que percorrer ele inteiro. Mas se eu tiver o meu vetor ordenado aqui, se eu estou procurando o valor 15, eu não preciso percorrer o meu vetor inteiro. Por quê? É igual a 0? Não. 5 não. 6 não. 10 não. 20 não. Então, se o meu vetor está ordenado e eu estou procurando 15 e aqui eu já comparei com 20, eu não preciso percorrer. Então, eu teria que ter feito no máximo 1, 2, 3, 4, 5 comparações. Isso, mas eu vi que você mandou. Até pouco ninguém tinha mandado, você foi o único que mandou por enquanto. Por isso que eu estou explicando para dar tempo para o pessoal fazer. Então, quando a gente tem o nosso vetor aqui, se a gente ordena ele, e quando essa massa de dados cresce, se eu for procurar um valor, eu já consigo dar uma eficiência maior para ele. Então, esse é um primeiro passo para a gente deixar o nosso algoritmo de busca mais eficiente. E o segundo passo, que a gente vai ver na próxima aula, é o nosso algoritmo de busca binário. Então, qual que é a atividade que ficou para vocês fazerem, que vocês vão fazer agora? Eu vou dar um tempo. O Luiz já fez aí, ele vai poder dedicar a outras atividades ou tirar qualquer tipo de dúvida aí, ou também pode dar uma monitoria e ajudar os colegas. Então, aqui a gente só tem a nossa função busca. Qual que é a ideia? Até esse código que já está disponível desse jeito. O vetor está ordenado? Se 1 igual a não, eu estou chamando nossa busca normal. O que o nosso busca normal faz? Percorre todo o nosso vetor. E aqui eu estou comparando a quantidade de comparações. Estou guardando aqui. Se eu falar que não, né? Ou seja, se essa opção não for 1, se a opção for 2, vai ter que vir para cá. E aí, o que vocês vão chamar aqui? Vocês vão chamar o outro algoritmo, a outra função que vocês vão criar. E aí, vocês podem criar uma função aqui, por exemplo, busca melhorada. Então, aqui, você pode copiar e colar, e aí você vai ter uma busca melhorada, que é a atividade que está aqui, busca linear melhorada, que está explicando exatamente isso. Então, você vai criar essa função busca melhorada. E aí, você pode criar aqui, se você quiser, um outro comparador, mas aqui você vai chamar um outro, você pode usar o mesmo, não tem problema. E esse busca melhorado, o que você vai ter que fazer nele? Se eu estiver buscando 15, ele vai ter que fazer no máximo quantas comparações? 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Eu estou procurando valor. 10 é igual a 15? Não. Ele é menor? Eu continuo. 20 é igual a 15? Não. Ele é menor? Não. Então eu paro. Então vocês vão só alterar. É fácil, mas tem que para poder fazer, é uma pequena alteração de implementação. E isso vocês já começam a refletir.
o quanto o desempenho do algoritmo pode melhorar, ou seja, o quanto essa quantidade de comparações vai melhorar. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão criar essa busca melhorada. Se o usuário... Aqui, ó, a gente já está chamando o source, tá vendo? O vetor ele já está sendo ordenado aqui. Então, aí você vai falar que nesse else você vai chamar a sua busca melhorada. Deu para entender o que tem que ser feito? Então, esse código aqui, ó, exatamente como ele está disponível aqui, ó, dentro da semana 5, busca linear melhorada, e aqui está a explicação. E aqui, esses códigos básicos está aqui na aula 5, na biblioteca e a busca linear. E aqui vocês vão enviar o código que vocês vão desenvolver. Deu para entender o que tem que ser feito? Sim, sim, deu. O negócio que eu fiquei boba, eu tô olhando aqui por causa do trabalho e tudo no Classroom e não tá aparecendo nada da semana 5, perdão, ué. Não está aparecendo? Ué, pra mim na agenda não. Ué, que estranho. Tá aparecendo só o seminário. Atividade, não, essa atividade... É porque a data dessa atividade é pro dia 6. Pode crer. Eu coloquei ela para entregar até semana que vem, mas pode ficar assim. A ideia é a gente usar esse tempinho agora para poder já tirar dúvida e a gente não passar para o próximo tópico do conteúdo, porque a gente tem os seminários para poder fazer. João Vitor. Entendi. Joia? E agora, a segunda parte. Então, agora, esse foi um review da aula assíncrona, né? Foi uma repassada. E também a ideia é ter um tempo agora, e agora a gente vai tratar sobre os seminários. Matheus, Oi? só aproveitar que o João Vitor falou isso aí, clica ali no teu menu ali do Classroom, ali em cima. Ali em turmas. Aí aqui em cima, João Vitor, aqui em cima tem a agenda aqui, ó. Aí aqui você consegue ver a do Matheus lá pra frente. Ah, pode crer. Eu uso a só de baixo. Porque aqui no dele aparece só, acho que é 7 dias pra frente. Entendi. Pode crer. Valeu. Não, beleza. Não, essa atividade está ali, mas já tem até semana que vem. A ideia é usar esse tempo que tem agora para a gente poder já tirar dúvidas. Agora, sobre os seminários. Os seminários eles estão marcados para essa semana. Aí, como falei, o Ronaldo, o João perguntou se podia deixar para estender um pouco. E aí a gente combinou para ver se a gente entrega até na semana que vem, no dia 6, qual que é o cronograma? Eu queria ver se a gente conseguia já ter os seminários prontos na quinta, para que eu conseguisse assistir no final de semana e já fazer um filtro ali, porque esses conteúdos de cada um dos tópicos, a ideia não é só cada um fazer o seu e ficar só com o seu conteúdo guardado. A ideia é que a gente apresente isso. Então, como vai ter essa videoaula, a ideia é usar o dia 6 para poder mostrar esses vídeos. Como os vídeos vão ser curtos, a ideia é que a gente consiga mostrar um de cada tema. Então, a gente escolhe aí um de cada tema e em cima desses vídeos depois eu vou fazendo os comentários e fazendo as explicações e os complementos necessários para poder entender. Porque cada um desses tópicos, ele é um conteúdo importante. A gente vai aprofundar numa dessas técnicas, num desses algoritmos eficientes, que é o Quicksort, mas essa lógica que a gente vai ver dele, ele serve muito de base para os outros. Então, é muito importante que todo mundo consiga passar por esse conteúdo. Então, essa é a ideia. Aí eu queria ver com vocês, a gente pode deixar para o dia 6, então? Se é para a semana que vem, para a próxima terça? O trabalho? Pode, é isso mesmo. Não, beleza. Porque aí tá o dia 1º, até eu vou alterar aqui para não assustar a galera, que aí já fica fácil para todo mundo ver aqui, ó. Vou editar aqui já, então. Vou mudar a data aqui para o dia 6, para terça-feira. Aí o que a gente vai fazer, então, na terça-feira? A gente vai pegar um de cada um de cada tema, são 5 temas, são em torno de 10 minutos, então não sei se vai dar tempo de fazer todos, se não der, a ideia é que a gente consiga fazer pelo menos 3, eu fazendo os comentários, e depois, na quinta-feira, na aula assíncrona, eu faço os outros 2 que vão faltar. E aí, quem puder participar. Porque, como eu falei, esses comentários sobre a aula, sobre o conteúdo, Quicksort, Mergesort, é muito importante. Isso vai cair na pré-prova e isso vai cair na prova depois, sobre cada um dos tópicos. Então, não dá só para o Luiz fazer o dele e ele não assistir, não ver o conteúdo sobre Hipsort, Mergesort e vice-versa. Então, todo mundo tem que ter a base. Então, eu não vou perguntar detalhes, mas a lógica de como funciona, complexidade. Então, toda a parte básica, que é o que vocês são cobrados de maneira geral,
Isso vocês têm que saber, isso tem que estar bem claro. Beleza aí? Deu para entender o que a gente vai fazer então? Sim, deu. Joia? Aí, na quinta-feira, na nossa aula síncrona, que a gente vai ter na quinta, eu vou entrar para poder tirar dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, a gente dedica ela ao desenvolvimento dos seminários. E aí eu entro, se alguém tiver com alguma dificuldade, encontrar algum código ou alguma coisa sobre a lógica, e eu vou estar online para poder ajudar. A ideia nem vai ser gravar a aula específica, eu não vou colocar, não vou adiantar o conteúdo agora para não ficar complexo, porque vocês têm essa atividadezinha agora, da busca linear para fazer, que é bem simples, não gasta nem 10 minutos para fazer, e tem os seminários dos mestres de ordenação, que esse já dá um pouquinho mais de trabalho. Assim fica bom? Para mim fica. Não tem problema não. Beleza. Não, então a gente fica combinado assim, na quinta-feira eu vou estar online às 6 horas, normal. Vou deixar o Meet aberto, se alguém quiser entrar, tirar dúvidas sobre o seminário, sobre a lógica, sobre código, como eu falei, eu vou estar disponível. E também agora, como a gente tem esse tempinho aí, vocês podem dedicar, não tem tempinho não, né? Tem uma boa parte da aula aí. A ideia é dedicar a construção aqui dos seminários, então, toda a parte que tem que ser feita, e para todo mundo também tem essa atividade da busca linear melhorada. Como falei, ela é até semana que vem, até dia 6 também. Já expliquei a lógica dela, ela é bem simples, como falei, não gasta nem 10 minutos. E a ideia é aproveitar esse tempo agora para poder fazer. Então, eu vou ficar online aqui, e aí conforme vocês forem fazendo, pode me chamar aqui, eu não vou desligar não. Só vou parar de gravar porque agora vai ser só para atendimento e tirar qualquer dúvida sobre a atividade ou sobre o seminário.